Muito bem, pessoal. Vamos agora ao último desafio, que é o desafio 6. Escreva um programa que calcule a distância entre dois pontos de um plano, sendo fornecidas as coordenadas x1, x2, y1 e y2. E aqui ele está apresentando, na linha 4, a forma de calcular. Eu preciso calcular a raiz do quadrado de x2 menos x1 mais o quadrado de y2 menos y1. Aqui ficou grande, né? Mas eu fiz aqui uma explicação utilizando o Word para facilitar o entendimento. É um problema de matemática, mas para nós o que importa é entender quais são as variáveis e qual é a forma de calcular. E as duas coisas são fornecidas aqui no enunciado, mas se a gente ver aqui no texto que eu fiz no Word, olha, está aqui. É a mesma coisa, né? Escreva um programa que calcule a distância entre dois pontos de um plano, sendo fornecidas as coordenadas x1, x2, y1 e y2. Só que agora, eu botei aqui em negrito a distância, né? Raiz quadrada do quadrado de x2 menos x1 mais o quadrado de y2 menos y1. Né? Eu usei aqui o sobrescrito, né? Para representar isso. E aqui eu tenho um exemplo, ó. Imagine que eu tenho um plano, tá vendo o desenho aqui embaixo, ó, de um plano, eixo de x, eixo de y. Talvez você esteja se lembrando daquela época que você estudava isso na escola. Pois muito bem. Então eu tenho o ponto A, que está na posição 1,1, e tenho o ponto B, que está na posição 1,4. Aqui do lado da figura, você vê a fórmula, né, a equação. Distância de A e B é igual a raiz de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Veja que aqui ele está usando as coordenadas, né, de A e B para fazer o cálculo. E nesse exemplo, ele está seguindo aqui um algoritmo, né, que deu como resultado final 3. Então a ideia é fazer um programa em Java que consiga resolver esse tipo de problema. Então, como que eu fiz aqui como um modelo de solução? Eu estou utilizando aqui no pacote controle, minha classe scanner. Eu tenho uma classe chamada plano, que eu estou importando. Daqui a pouco eu vou mostrar como que essa classe foi construída. Aqui, como vocês já sabem, né? Lá no main eu tenho o scanner, né? E aqui, ó, eu estou trabalhando com as coordenadas de x e y do ponto A e também as coordenadas de x e y do ponto B. Para isso, eu estou trabalhando com 4 variáveis do tipo float. Valor 1, valor 2, valor 3, valor 4. Elas estão sendo usadas para obter as coordenadas x e y de cada ponto, tá vendo? Ponto A, coordenada x, ó, aqui na linha 15. Eu estou usando valor 1 para armazenar a coordenada x do ponto A. Valor 2 vai armazenar a coordenada y do ponto A. Em B eu estou fazendo parecido, tá vendo? Aí aqui, ó, na linha 27, eu tenho uma variável chamada plano, que é do tipo plano, ou seja, é uma variável que vai apontar para um objeto do tipo plano, da classe plano, melhor dizendo. E aqui eu estou criando, instanciando a classe usando o método construtor, que é plano, passando as coordenadas do ponto A e do ponto B. Ok? Muito bem. Então aqui, ó, na linha 29, eu estou mandando exibir o resultado, distância entre os dois pontos. E aí, a minha classe plano tem um método chamado calcula distância, que está resolvendo o cálculo para mim. E aqui eu mando exibir na minha classe controla plano Java. Ok? Vamos ver como é que o método plano foi estruturado. Eu tenho aqui, mais uma vez, na linha 2, o uso de java.math, porque lá em math eu posso obter o recurso, né, um método para calcular a raiz quadrada e um outro método para calcular o quadrado. Minha classe plano tem as coordenadas x e y, né, para os pontos A e B, tá vendo aqui? Todas do tipo float, né? x1, y1, x2, y2. E aqui
meu método construtor, eu estou obtendo essas coordenadas e associando aos atributos lá do meu objeto, né? Então, como vocês já sabem, valor 1, valor 2, valor 3 e valor 4 vão ser repassados aqui para x1, y1, x2, y2 e vão lá para os atributos do objeto da classe. Tem aqui os métodos get e set e o que interessa, né? O cálculo da distância. Para que o cálculo não ficasse muito grande, eu dividi em partes. Então, eu tenho aqui as coordenadas de x e as coordenadas de y e a distância, são as variáveis locais, todas do tipo float. Em coordenadas de x, eu estou calculando o quadrado de x2 menos x1, igualzinho o que pede aqui, tá vendo? x2 menos x1 ao quadrado. Então, é o que está sendo feito aqui. Talvez vocês se lembrem que eu preciso usar aqui esse float dentro de parênteses, porque o resultado de math.pol x2 menos x1,2 vai trazer para mim como resultado um double. E isso vai dar problema aqui, visto que eu estou usando coordenada x como uma variável do tipo float. Então, se eu tirar isso daqui, ó, vai dar erro. Você deve estar vendo aqui que está o símbolo de erro aqui. Agora, aqui está marcado de vermelho, né? Então, deixa eu voltar como estava antes e o erro vai desaparecer. Bom, aqui para a coordenada de y, eu estou fazendo a mesma coisa, né? O quadrado de y2 menos y1 para ficar igualzinho ao que pede aqui. Tá vendo? E conforme está aqui no exemplo. E agora, a minha distância, eu estou fazendo o seguinte. Eu estou calculando a raiz quadrada das coordenadas x mais coordenadas y. Então, claro que eu poderia ter feito tudo numa variável só, numa linha só, mas vai ficar muito grande, né? Então, eu fiz dessa maneira aqui para tentar ajudar vocês a compreender como está sendo resolvido o problema. E aqui eu estou retornando a distância. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui no Word, ó. Tá vendo esse exemplo aqui? Ponto A, 1,1, ponto B, 1,4. Eu vou executar o programa usando exatamente esses valores para a gente ver se o resultado final vai ser igual ao exemplo, ou seja, 3. Então, vou executar. Ele vai pedir as coordenadas de A e B, né? Então, vou colocar aqui 1, 1, 1, 4. E vamos ver o resultado. Distância entre os dois pontos, 3. Muito bem. Então, ele fez exatamente o que se esperava. Naturalmente, se eu colocasse aqui outros valores para a coordenada, né, ele ia apresentar outro resultado, mas ele ia estar correto, porque eu estruturei aqui o método calcula a distância de uma maneira idêntica ao que se usa para resolver esse tipo de problema. Então, temos aqui o desafio 6, né, o último daqueles que eu passei para vocês nesse primeiro momento. Volto a falar que nós vimos aqui 6 desafios, eu apresentei para vocês maneiras de resolver, talvez vocês tenham feito um pouquinho diferente, mas o que importa é procurar treinar, programar bastante para aprender, ler o material de aula, ver esses exemplos aqui, tirar as dúvidas durante as aulas, porque assim vocês vão se tornar programadores Java, de fato. Grande abraço para vocês, meus amigos.